Vamos lá. Dando continuidade aos calores das reações, nessa segunda aula a gente vai trabalhar a parte de calor de combustão. Ele é mais tranquilo em relação à formação, tem menos padronizações. Afinal de contas, toda combustão é um fenômeno exotérmico, então eu já sei de cara que haverá liberação de calor em qualquer reação de combustão. Mas vamos lá, vamos aos padrões. O que é importante? Lembrar que essa combustão obrigatoriamente tem que ser de um mol da minha substância. Então, para ser o calor de combustão, e aí, por favor, não confunda com reação de combustão. Uma reação de combustão, eu posso ter qualquer quantidade de matéria reagindo com oxigênio, produzindo qualquer coisa. Entretanto, para ser considerado o calor de combustão de uma substância, é necessário que a substância que está sendo queimada, que está sendo promovendo a sua combustão, seja apenas uma quantidade de matéria igual a 1 mol. Então, é meu padrão. A gente já viu na aula anterior que a padronização se faz necessária justamente porque a quantidade de matéria, a temperatura e a pressão são variáveis da entalpia. Então, eu preciso estabelecer um padrão para que eu possa definir, globalizar esse meu calor. Então, o calor de combustão é a quantidade de calor liberado na combustão de 1 mol, obrigatoriamente 1 mol, da substância a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Vamos lá. Então, recapitulando, visualmente, o que é que eu tenho? X, obrigatoriamente sendo 1 mol para que seja o meu calor de combustão, entre uma reação com oxigênio, que a gente vai chamar de comburente, Então, essas reações de combustão, eu posso afirmar que o calor de combustão é a energia liberada quando 1 mol de X reage com oxigênio. Pronto. Então, eu já sei que eu tenho uma reação de combustão produzindo. Ora, logicamente que quem vai definir o produto, aí não estou preocupado quanto ao calor e sim quanto à formatação da reação, vai depender de quem é X. Sempre as pessoas botam CO2 e água. Ora, calma lá, Para ser CO2 e água, X aqui tem que ser um combustível, lógico, que tenha carbono e hidrogênio. Um combustível fóssil, por exemplo. Um álcool, os compostos orgânicos de modo geral. O importante para mim aqui na termoquímica, termodinâmica, como eu gosto, porque é mais abrangente, é entender que eu preciso ter 1 mol de X reagindo com oxigênio. Pronto. Se você tiver isso, o ΔH liberado nesta reação vai ser considerado um calor de combustão. Vamos dar um exemplo qualquer. Vou pegar um exemplo, por exemplo, gás metano, que é bem famoso, Gás metano reagindo com oxigênio, produzindo o gás carbônico e produzindo água. Lógico, a primeira coisa que a gente faz numa reação é balancear. Um carbono, 4 hidrogênios. Vou colocar 2 e 2, 4 oxigênios. 4 oxigênios. Então, a minha equação está balanceada. O que é que eu visualizo? Que é uma reação de combustão, afinal de contas, eu tenho um combustível, um reagente em presença de oxigênio. Segunda observação, estou vendo que aqui só tem 1 mol. Então, independente do valor que eu coloque aqui, eu posso afirmar que esse ΔH aqui, hipoteticamente, menos 320 kcal. Eu estou dizendo que esses 320 kcal é a entalpia padrão de combustão, a entalpia de combustão do metano. Vai ser, então, menos 320 quilocaloria, logicamente, por mol. Por mol, por quê? Porque para ser considerado calor de combustão, logicamente, eu preciso ter queimado, promovida a combustão de apenas 1 mol. Vamos ver, mais outro exemplo. Vou botar aqui exemplo 1, exemplo 2. Se eu chego agora e faço 2 mols de hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de água, vamos botar aqui gasosa, ΔH menos 67,4 quilocalorias, eu posso afirmar que o ΔH de combustão do hidrogênio será 67,4? Não. Por qual motivo? Porque eu tenho aqui 2 mols.
continuo reagindo com o oxigênio, então é uma reação de combustão. E aí, se você visualizar, também seria uma reação de formação, né? Reação, não entalpia. Por que formação? Porque eu tenho substância simples no estado padrão produzindo a água. Entretanto, tanto não é, né, reação de combustão, desculpe, reação não, a entalpia de combustão, nem a entalpia de formação, porque eu tenho aqui 2 mols. Então, eu posso afirmar que a minha entalpia de combustão do gás hidrogênio, eu não vou nem fazer a continha só para visualizar, vai ser menos 67,4 dividido por 2. Vamos grifar aqui, ó, dividido por 2. Vou deixar assim para vocês visualizarem na vida real. Por que eu dividi por 2? Porque aqui existem 2 mols de hidrogênio. E, mais uma vez, eu preciso estabelecer uma padronização. Então, rapidinho, que esse segundo tópico é bem fácil. O que é o calor de combustão? É a energia liberada na combustão de 1 mol. Pronto. Se você está produzindo uma reação de combustão e você tiver 1 mol, não me interessa quem é o produto, o reagente é sempre fixo, afinal de contas, o componente é sempre o oxigênio. É assim que eu sei que minha reação é de combustão. Você tem um combustível, presença de oxigênio, formando produtos. E aí, por favor, preste atenção numa questão de vestibular, uma questão de prova, que ele poderia fazer a pergunta simples, tipo, essa reação é de combustão? Aí o aluno às vezes fica tão fixado nesses padronizações que ele, falso, porque meu professor disse que para ser de combustão tem que ter 2 mols. Para ser a entalpia de combustão tem que ser 2 mols. Mas eu não estou trabalhando com entalpia. A pergunta não foi se a entalpia era de combustão. A pergunta foi se a reação é de combustão. Então, a reação é de combustão, sim. A reação é de combustão, sim. Entretanto, eu posso afirmar que esse ΔH é o de combustão. Eu tenho que pegar esse ΔH e dividir por 2. Afinal de contas, se 2 mols liberaram 67,4, 1 mol vai ser 67,4 dividido por 2. Tranquilo? Esse é mais fácil. É mais fácil no sentido de ter menos padronizações. É só lembrar que eu preciso de 1 mol de X, o ΔH sempre será considerado o calor de combustão. Ok? Vamos lá. Vamos lá continuar a parte de calores e reações. Um abraço.